Graça e paz, irmãos. Amém. São todos bem-vindos ao culto de adoração ao Senhor da Igreja Batista Nova Aliança, em Vila Guilhermina. E estamos realizando esse culto a partir de Portugal. Eu e o pastor Isidro estamos por aqui. Voltaremos só no finalzinho do mês, mas está sendo assim um momento muito especial podermos também nos encontrar com os irmãos, apesar da diferença de fuso horário. Vocês estão aí exatamente às 18h32, 33 e nós estamos aqui às 22h33, 4 horas a mais. Então, quando o culto estiver acabando aí, para nós já é quase já segunda-feira. Que coisa boa, né? A tecnologia nos une, irmãos, porque a distância fica mínima, nós nos encontramos de qualquer forma. Que coisa boa, não é? Verdade. Nós ficamos muito felizes porque hoje foi o primeiro dia das mães da Juju, nossa primeira filha, com a nossa primeira neta, e juntamos 3 gerações, né? Eu representando a primeira, a segunda e a neném a terceira geração. E se estivéssemos em São Paulo na companhia das bisas, porque a neném tem a alegria de ter 2 bisas, do lado da mamãe aqui e do papai, da irmã Lucimar e do pastor Isidro, e também a uma avó do Henrique, que ainda vive, e está, isso, maravilhosa, a irmã Guanaíra, e está em Alagoas, está lá em Maceió, junto com uma das filhas. Então, ela tem parentes no Brasil, né, a bebezinha. Se estivéssemos juntos, faríamos aquela foto linda das gerações todas. Que alegria, irmãos. Irmãs queridas da Igreja Batista Nova Aliança, recebam minha gratidão, meu carinho, pelo carinho de vocês conosco. E recebam o nosso carinhoso abraço, irmãs, por tudo que vocês são para suas famílias. Porque mesmo que você não tenha tido um bebê, tendo um filho, mas você pode ter sido a mãe de coração de muita gente. Aquela mãe espiritual, como foi o apóstolo Paulo para Timóteo, não é? Então você pode sim fazer a diferença na vida de alguém. E mães são essas pessoas incríveis que fazem a vida da gente, nos instruem, fazem a vida da gente mais feliz, porque mãe completa o coração de uma criança. A mãe é incapaz de consertar um coração partido. Ela conserta um brinquedo ali, né, tal, mas o coração partido Jesus pode mudar. Muitas vezes usando as palavras de uma mãe. Às vezes o nosso coração está arrasado e a mãe chega com aquela palavra doce, vai direto ao ponto e nos ajuda, nos anima, nos levanta quando estamos caídos. Então, mãe é um presente de Deus para nós. As mães têm uma função tão importante que quando Deus planejou mandar seu filho Jesus a este mundo, separou uma mãe para o seu filho, para cuidar de Jesus bebezinho. Ele precisaria passar por todas as fases e ele teve uma mãe amorosa que cuidava dele, amamentava, trocava, serviços, tarefas de mãe, né? E como a gente ama esses pequenos seres que Deus nos dá. Então, se você não teve, aproveite para semear filhos espirituais. Será sempre realmente uma bênção, a presença de uma mulher, a palavra de uma mulher de Deus para instruir, para dar direção. Amém? Amém. Queridos, vocês que chegaram depois do prelúdio, são muito bem-vindos ao culto da Igreja Batista Nova Aliança. Toquei aqui com um prelúdio o hino do HCC, o 55, Deus Criador. Deus por amor criou para nós o planeta. Simples faísca da expansão universal. Uma faísca, e Deus criou um mundo tão perfeito, com todos os mínimos detalhes. Deus é mais do que pai, Ele é tudo para nós, mais do que mãe, tudo. Deus é perfeito, graças a Deus por isso. Amém. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque podemos nos reunir com os nossos irmãos, apesar da distância, através da internet. Muito obrigada, Senhor, porque temos essa oportunidade de usarmos essa ferramenta que nos une, que nos aproxima. Deus bendito, obrigado porque o Senhor é um Deus criador, nos mínimos detalhes. O Senhor se preocupou com cada detalhe da nossa vida, coisas que poderiam nos trazer alegria, luz e cor para os nossos olhos, Senhor. Como é bom vermos esse mundo todo colorido que o Senhor fez e tão equilibrado, Senhor, com tudo tão perfeito. O Senhor é maravilhoso. De todas as coisas que o Senhor fez, eu sei que o Senhor, quando instituiu a família, o Senhor tinha planos para instruir os seres humanos a seguirem o exemplo dos seus pais.
nossos primeiros pais pecaram contra ti e por isso somos todos pecadores. Mas o Senhor, como Pai especial para nós, um Pai celestial, o Senhor providenciou o único caminho que poderia nos unir novamente com o Senhor, nos aproximar do Senhor. Então te agradecemos por Jesus ter vindo a este mundo, ter padecido por nós, para que através dele pudéssemos fazer parte da tua família. Ó Deus, abençoa cada mãe da Igreja Batista Nova Aliança. Amém. E cada irmã e irmão, e que aqueles que já não estiverem com suas mães, sei que é uma data simbólica, emblemática, mas sabemos, Pai, que essas pessoas estão nos teus caminhos porque uma mãe os orientou, os aconselhou, e te agradecemos, Pai, pelas mães de nossa igreja que têm criado seus filhos no teu caminho. Amém. Mães e avós preciosas que têm se incomodado e se preocupado com a alma dos seus filhos e netos. Muito obrigada, Senhor. O Senhor abençoe esse culto, receba, Senhor, a adoração do nosso coração, a gratidão que vai no nosso coração, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos assim agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. E vamos repetir nosso tema e divisa? Vamos sim. E queremos neste momento também expressar a nossa gratidão pela manifestação de carinho dos irmãos com Lucimara e também com Juliana e Letícia. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos repetir o tema? Firmados na fé. Divisa. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Vamos louvar ao Senhor com um hino que representa tudo que Deus tem sido para nós. Deus tem sido fiel e tem mantido nossas mães, nossas famílias em pé, e nós somos gratos porque nos mínimos detalhes o Senhor é fiel, mas não é fiel a mim. Ele é fiel até o fim, porque Ele é um Deus perfeito. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste tu, nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, até o fim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia,
segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir aqui doce esperança desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, até o fim. Glória a Deus. Agradecemos, Pai, porque a benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Te louvamos agradecidos por nossa família e por nos dares a oportunidade de sempre fazermos escolhas. Ajuda-nos a fazer todo o bem que pudermos, começando na nossa família. Amém. Vamos ler a palavra de Deus que encontra-se no Salmo 92, versículos de 1 a 8 e versículos 12 a 15. Leiamos. Ó Senhor, como é bom agradecer-te e cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo Deus. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Com a música de instrumentos de corda e com a melodia da harpa. Ó Senhor, os teus feitos poderosos me alegram e eu canto de alegria pelo que tens feito. Que grandes coisas tens feito, ó Senhor, como são profundos os teus pensamentos. Aqui está uma coisa que o tolo não entende e o ignorante não pode compreender. Os maus crescem como a erva e todos os perversos podem prosperar, porém eles serão completamente destruídos. Pois tu, ó Senhor, és o Altíssimo Deus para sempre. As pessoas corretas florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Elas são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem no templo do nosso Deus. Na velhice, essas pessoas ainda produzirão frutos, estarão sempre fortes e cheias de vida, dispostas a anunciar que Deus é justo. Deus é o meu defensor e nele não há injustiça. Amém. Glória a Deus. Que nossa esperança esteja somente em Ti, Senhor, que tens nos fortalecido e abençoado nossa família com vigor e felicidade. Graças te damos por frutificarmos em todo o tempo. E agora, nossa campanha de missões continua a todo vapor na Igreja Batista Nova Aliança. Nossa campanha desse ano tem um nome lindo: Viva o Poder de Transformar. A nossa divisa encontra-se em 2 Timóteo 1, versículo 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E nós vemos essas qualidades todas nas nossas queridas mães. Na capa da revista, uma mulher feliz ali, alegre no campo. Viva o poder de transformar. Nós não temos poder de transformar a história das pessoas completamente. Somente o Senhor Jesus pode mudar as pessoas de dentro para fora. A Ásia é o maior e o mais populoso continente da Terra,
Possui cerca de 49 milhões de quilômetros quadrados, ocupando 8,6% da superfície planetária, quase 30% das terras emersas. Na Ásia encontra-se mais de 60% da população mundial. Ou seja, muitas famílias ocupam esse território do planeta, essa parte da Terra, e não conhecem o nosso amado Senhor Jesus. Nós vamos mandar nossa oferta do continente americano até a Ásia, se Deus quiser, até o final de junho, ainda estaremos em campanha e eu quero agradecer a Deus pela fidelidade dos irmãos, porque estamos avançando, irmãos. Amém. Cerca de 16.474 quilômetros nos separam da Ásia, ou seja, 10.332 milhas. Disse Jesus, e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2, em Mateus 5,38. Como será a campanha em nossa igreja, aqui na IBNA? Será muito simples. Você quer participar? Deixe suas pegadas pelo mundo. Fico muito feliz que recebemos aqui a foto e comprovante do irmão Valquir, De Campinas. De Campinas. E a Sônia, sua esposa. Casal que nos acompanha. Sim, e mandou a foto, comprovante. Muito obrigada, irmão, por sua fidelidade, seu carinho e em querer participar da campanha. Porque a campanha não é da irmã Lucimara, não é do pastor Isidro, mas é para a expansão do reino do nosso Senhor. Como poderemos fazer isso? Durante essa fase emergencial, que não estamos nos reunindo presencialmente, você pode depositar a sua oferta para missões na conta da igreja. Tire foto do comprovante e envie para esse número de telefone, que é o meu WhatsApp, e aí eu já fico sabendo o que você colocou e já vou pondo lá no nosso relatório. Para acompanharmos as milhas que já percorremos rumo à Ásia, vamos eliminar a cada etapa uma tirinha que cobre a imagem da capa da revista. Vamos caminhar pela fé? Vamos. No dia 2 estávamos com essas tirinhas tiradas e agora já temos mais um tantinho. As ofertas estão chegando, estamos eliminando todos os amarelos e com certeza conseguiremos também eliminar os verdinhos. Vamos ver a capa completamente limpa, se Deus quiser. No momento de consagração dos dízimos e ofertas, enquanto dedicamos ao Senhor parte do que Ele nos tem dado, louvaremos a Ele também com as nossas vozes. E como faz tempo que não cantamos o hino oficial da campanha no culto da noite, fizemos isso domingo passado pela manhã, vamos relembrar esse belo hino de missões, cantando esse hino oficial enquanto fazemos a nossa oferta. No canto direito da tela, os irmãos estão vendo os dados da conta da igreja. Vou colocar aqui um volume um pouquinho mais alto, irmãos.
e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crê. Cativo, liberdade e ao mundo transformação. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crê. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Aleluias. Jesus é poder. Ele tem o poder de transformar a história. Pode mudar a história de todas as famílias. Jesus tem o poder de transformar qualquer situação. Ele pode mudar a história de inúmeras famílias de todos os povos da Ásia e do mundo todo que ainda não conhecem o seu poder. Com ele, não precisamos temer coisa alguma. Vamos orar, queridos? Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer por nos permitir, Senhor, participarmos da tua obra, avançando neste mundo, alcançando pessoas, transformando histórias, Pai. Muito obrigada porque o Senhor nos permite contribuirmos com as nossas ofertas, com as nossas orações, Senhor, com o incentivo que damos aos missionários e também, ó Deus, obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de irmos também, pessoalmente, para levar essa semente preciosa. Ó Deus, ajuda-nos a alcançar esse alvo de missões que temos proposto para nós, que possamos, ó Deus, agradar o Senhor em tudo. Que o Senhor, ó Deus, receba a adoração do nosso coração através dessas ações que fazemos, através da nossa preocupação com os missionários e com as ofertas que entregamos. Obrigado, ó Deus, pela fidelidade dos irmãos que têm se colocado diante do teu altar com o coração aberto. Presenteia cada um destes, Senhor, multiplicando bênçãos em suas vidas. Amém. Nós oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém. A vida é um grande presente. Então nós vamos louvar ao Senhor por mais um ano de vida dos aniversariantes desta semana. E nós temos no aniversário desta semana duas pessoas muito queridas. Dois diáconos, né? Dois diáconos da igreja. Nosso irmão Ronald Alves dos Santos, que hoje completa aniversário. E no dia 11, na próxima terça-feira, o nosso irmão José Carvalho Silva. Então nós vamos agora cantar uma oração celebrando o aniversário desses dois queridos irmãos da Igreja Batista Nova Aliança. Feliz aniversário, junto com os seus, muitas felicidades, muitas bênçãos dos céus, que Deus resplandeça em ti a sua luz, por toda a sua vida, bem feliz possa andar com Jesus. Deus te guie, Deus te guarde e ajude a caminhar no caminho da felicidade, muitos anos com Cristo andar. Queridos aniversariantes, irmão Ronald, irmão José Carvalho, recebam o carinho de toda a família da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. Vamos orar?
Pai querido, nós estamos felizes por estarmos juntos, celebrando o Teu nome, celebrando este culto ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo dia que tivemos. Te agradecemos por nossas mães. Te agradecemos, ó Deus, por mães que temos biológicas, por mães espirituais, por mães do coração. E nós te agradecemos pela vida. Te agradecemos pela vida de Ronald, pela vida do irmão José Carvalho. Pai querido, em nome de Jesus, esteja com o Ronald, Pai. Hoje ele completa mais um ano de vida. Que este novo ano, Pai, seja um ano muito abençoado em sua vida. Que o Senhor o visite, Pai, em todas as áreas da sua vida, supra todas as suas necessidades, Pai. Obrigado a Deus pela amizade deste querido irmão. Agradecemos também pelo irmão José Carvalho, que agora, pela tua misericórdia, dia 11, comemorará também mais um ano. Já com idade, ó Deus, alguns probleminhas que vão surgindo, mas o Senhor tem sustentado o teu filho até aqui. E que o Senhor continue, Pai, ajudando ele, derramando graça de forma abundante sobre ele e o ajudando neste novo ano que iniciar-se-á no dia 11/5 pela tua misericórdia e vontade. Ó Deus querido, quero agradecer pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui conosco nos acompanhando. Ó Deus querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja neste momento sondando todos os corações. O Senhor sabe o que vai no coração de cada um. O Senhor sabe das necessidades no profundo de cada um. E ó Pai, visita cada irmão, cada irmã, cada família representada aqui neste culto, Pai, que estamos prestando ao Senhor. Supra necessidades, perdoa as nossas falhas, ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas melhores, a sermos servos melhores. E ó Deus, o Senhor sabe o que vem incomodando, o que está causando maior preocupação, e que o Senhor derrame um bálsamo sobre cada um nesta hora, e pelo poder da tua palavra, pelo sangue da nova aliança, toda ação do maligno, toda seta, todo dardo, seja nesse momento cancelado em nome de Jesus. Recebe, portanto, o nosso louvor, a nossa adoração e a gratidão do nosso coração. Tu és merecedor de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Teremos a mensagem com o pastor Isidro, Providência Divina. Olá, meus queridos, minhas queridas, graça e paz da parte do Senhor Jesus, a você, a sua família. Muito bom estar com os irmãos mais uma vez. Quero, antes de mais nada, agradecer, em nome da igreja, ao nosso querido pastor Walter, ao nosso também irmão Eliseu, presidente do Conselho Diaconal, que se fizeram representar hoje, dando todo o suporte para Bruno e para Mônica. Na ocasião agora desse culto fúnebre, faleceu a mãe da Mônica. E o pastor Walter esteve lá, também juntamente com o presidente do Conselho Diaconal, dando todo o apoio a esta família neste momento tão difícil. Que estejamos em oração por Mônica, estejamos em oração por Bruno, estejamos em oração também por Isaac, para que o Senhor os console, que o Senhor os fortaleça neste breve momento de separação. Eu quero também agradecer a Deus pelas mães de nossa igreja.
e mais uma vez parabenizar cada uma das mamães. Quero mais uma vez deixar um beijo aqui para minha mãe, que está aí me acompanhando no culto, com certeza. Também a minha sogra, que também é uma segunda mãe para mim, que também é uma pessoa maravilhosa também na minha vida, a mãe da Lucimara. Um beijo para vocês e um beijo para cada uma das mães que nos ouvem. Mães biológicas, mães de coração, e temos muitas, mães espirituais, quantas também não temos, não é verdade? Sim. Que Deus abençoe cada uma das irmãs. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 8. 2 Reis, capítulo 8, versículos de 1 a 6. Nós trabalharemos neste texto hoje e pensaremos juntos sobre providência divina. Quero também dizer aos irmãos que nós estamos trabalhando num estudo muito interessante, a igreja que Deus quer, a igreja que Deus deseja. Estamos no mês da família e na quinta-feira última começamos um estudo sobre isso e eu convido você a participar deste estudo. Estamos aí fazendo um estudo sobre a igreja que Deus quer, juntamente com a família que Deus quer. Estamos interligando uma coisa com a outra. Muito interessante a proposta e você é nosso convidado para participar conosco na próxima quinta-feira, às 8 horas, às 20 horas do Brasil e meia-noite aqui em Braga. Mas dia 30 retomaremos nossas atividades na igreja. Já estaremos retomando as nossas atividades presenciais. O pastor optou, juntamente com a diretoria, por permanecermos por mais alguns domingos neste formato, porque o pastor não sabia se daria certo a viagem. Aqueles que nos acompanharam, vêm nos acompanhando, sabem que nós tentamos, num intervalo de quase 3 meses, 6 vezes, embarcar para Portugal para poder dar toda a assistência à nossa filha, ao nosso genro, que também é nosso filho também, e à nossa primeira neta, Letícia, mas é a Lete Delícia do vovô, não é? E neste momento ela está reinando lá do outro lado. Eu estou ouvindo daqui. Mas está sendo uma bênção. Então, como nós temos esse período aqui com eles, optamos por permanecer nesse formato, tendo em vista que o governo liberou somente 25% para participação. E evidentemente que agora no dia 30 retomaremos, mas nós temos como retomar de forma responsável, Gradativa, com máscaras, com distanciamento, tranquilo. E temos a eleição para a diretoria no dia 30. Então eu conto com você no culto do dia 30, quando retomaremos nossas atividades, tá bom? 2 Reis 8, de 1 a 6. Você pode pegar um pouquinho daquela água para mim? Sim, que está ali em cima, amor? Sim, amor. Eu só vou ajustar aqui um pouquinho mais alto para você. Ótimo. Melhorou. Obrigado. Vou precisar um pouco daquela água. Então vamos lá. 2 Reis, capítulo 8, versículos de 1 a 6. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele tinha ressuscitado, que ele havia ressuscitado. Saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou
para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazias clamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Palavra do Senhor, palavra abençoada. Vamos orar. Pai querido, a tua palavra que será exposta, nos submetemos ao teu Espírito e rogamos que ele mesmo fale ao nosso coração, segundo o teu propósito para cada um de nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero conversar com você, quero pensar com você hoje sobre o tema providência divina, baseado neste texto. Às vezes, na vida, nós não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes na nossa caminhada, nós não entendemos os propósitos de Deus para as nossas vidas. Mas eu tenho batido muito nessa tecla com os irmãos, com os nossos ouvintes, quando nós nos submetemos ao Senhor, quando nós recebemos Jesus como Salvador e principalmente quando recebemos Jesus e permitimos que Ele seja Senhor das nossas vidas, nós começamos a entender determinadas coisas que acontecem conosco como providência divina. Nós começamos a receber a provisão e entender que a cada momento da nossa vida, Deus nos dá a provisão e o sustento que precisamos. Quando você está nessa comunhão, quando Jesus não só é Salvador, mas Ele ocupa um lugar de primazia na sua vida como Senhor, os seus olhos se abrem, o seu entendimento se abre espiritualmente falando, e você consegue entender esta provisão e este sustento a cada momento da sua vida. Esta mulher, que é citada neste texto que acabamos de ler, é a mesma mulher que veio a ter um filho. E este filho foi uma bênção de Deus, em retribuição da parte de Deus, porque Deus sempre tem prazer em nos presentear. Deus sempre nos retribui quando nós somos fiéis. Nenhum ser humano na face da terra que exerça fidelidade a Adonai, a Senhor Jesus, ele deixa de receber bênçãos, retribuição da parte do Senhor. E esta mulher foi uma mulher muito fiel. Ela foi uma mulher que exerceu a sua fé com fidelidade diante de Deus e prestatividade. Uma mulher maravilhosa, uma mulher de visão, uma mulher que entendia quem era o profeta Eliseu e cuidava de Eliseu como se estivesse cuidando de um anjo de Deus. E de fato Eliseu era um profeta, e não era um profeta qualquer, ele era um homem de Deus, um representante de Deus nesta terra, um homem que exercia poder, maravilhas, sinais e maravilhas por onde quer que andava. Ele era um homem revestido do poder do Senhor e da autoridade do Senhor. Se você ler depois, e eu convido você a abrir depois a sua Bíblia, marca aí já no 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 até o 37, você poderá ler e meditar nesta história maravilhosa desta mulher. E esta mulher,
que já tinha visto o poder de Deus lhe dando um filho. Sabe por quê? Porque ela era uma mulher estéril. Ela era uma mulher estéril. E depois o filho dela veio a morrer. O filho dela veio a falecer. E Eliseu ressuscitou pelo poder do Senhor. Esse menino, este jovem, foi ressuscitado por Eliseu. Contudo, depois de tudo isso, aí você pode dizer, pastor, já aconteceu de tudo com essa mulher, não é? Já aconteceu tudo que tinha para acontecer na vida dela. Não, não, queridos. Enquanto estamos nesta estrada, neste caminho a Canaã celestial, nós teremos provações. Teremos dias bonitos como o de ontem aqui em Braga. Eu não sei o tempo aí como é que está. Ontem tivemos 2 dias seguidos de céu azul limpo, sem nada. Maravilhoso tempo. E ontem à noite começou a mudar e chuva, tempo nublado, um tempo realmente totalmente nada a ver. Assim é a estrada da vida. Assim é a estrada para a Canaã celestial. Teremos dias maravilhosos, teremos paisagens maravilhosas e teremos dias não tão bons. Teremos dias difíceis, teremos às vezes que caminhar com um pouco de dificuldade e chega um tempo de provação na vida desta mulher mais uma vez. E veio uma seca que provocou fome na terra, provocou falta de alimento, falta de água, e água é vida. Água, a representação do Espírito Santo na nossa vida. E aí vem a seca para aquela terra. Há um propósito de Deus em tudo que acontece. Nós é que temos que estar atentos para os propósitos que Deus tem para cada um de nós, para a nossa nação, para o mundo. Mas olha que coisa interessante, mesmo tendo a provação e a seca, o propósito de Deus para esta mulher e para a sua família não havia findado. Deus está sempre presente. Então eu quero pensar com você nesta noite sobre 4 aspectos baseados nesse texto. Aprendendo com a história desta mulher, desta mãe. E que mãe, hein? Mãe maravilhosa, mãe de fé. Características de uma mulher de Deus, uma serva de Deus. E eu quero pensar com você, quero aprender com você sobre a história desta mulher, sobre algumas características, como nós podemos buscar a provisão de Deus para as nossas vidas. Você tem recebido a provisão do Senhor na sua vida? Você tem percebido isso de fato ou não? Mas eu quero, dentro desse texto, pensar com você como é que nós podemos buscar a provisão de Deus para as nossas vidas. Vamos então ao texto? 2 Reis 8:1. Palavra de Eliseu para a mulher. Levanta-te, vai com os da tua casa, com a tua família, e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Primeira característica, primeiro aprendizado desta mulher à luz do texto. Ouvir a voz de Deus. Nós estamos passando por momentos difíceis, não no Brasil, no mundo. No mundo, acreditem. Tenho tido a oportunidade, às vezes, de estar aqui em Portugal, já estive aí na Espanha. Ontem mesmo estivemos aqui perto, na Espanha, na cidade de Vigo. Estamos aqui a 45, 50 minutos da fronteira. E não é diferente, queridos. As pessoas escutam, mas não ouvem. A necessidade de ouvir a voz de Deus. O profeta avisou
que aconteceria uma grande fome naquela época, naquele tempo. Este aviso tinha o quê? Um propósito de livrar aquela família. Eliseu poderia ter ficado quieto, mas Eliseu foi falar com ela e falou: olha, o Senhor está mandando dizer, sai daqui, vai para um lugar onde você puder, fique lá por 7 anos, porque nós vamos ter uma grande seca e isso não vai ser bom para você. Porque Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que é melhor para mim e para você, Deus vê o que você não vê. Às vezes você pode estar vendo de uma forma, mas Deus já está vendo lá na frente. Às vezes você pensa em algo que vai ser um bom negócio para você, e às vezes não vai ser um bom negócio para você, e a coisa não acontece, e às vezes você se revolta. Por que que não acontece? Mas essa mulher não fez isso. Ela poderia muito bem ter esperneado e muito. O Senhor me deu um filho, eu era estéril, depois o meu filho morre, o Senhor ressuscita meu filho, agora que eu estou numa situação boa, e ela tinha uma situação boa, era uma família abastada, daqui a pouco ela tem que sair da sua propriedade. Imagine você ter que deixar sua casa, deixar tudo aquilo que você tem por costume, você sabe onde está todas as coisinhas no seu lugar, você tem tudo bonitinho, tudo adornado, você sabe onde está o copo, onde está tudo, por mais simples que seja a sua casa, você conhece como funciona a sua casa. Imagine que aí um homem de Deus chega e fala: olha, sai da tua casa e vai para um outro lugar, porque vai acontecer isso. Mas olha o que ela fez. A mulher saiu da sua casa, amando de Deus, porque ela sabia que ela não tinha nada para temer. Ela conhecia o Senhor. Ela sabia quem era o Senhor. Ela tinha Deus como o Senhor da sua vida. Porque Amós, capítulo 3, verso 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus sempre fala conosco. Deus fala conosco o tempo todo através de pessoas, de situações e principalmente pela sua palavra, que é a verdade. A Bíblia é a verdade de Deus para o homem. É a revelação de Deus ao homem. Deus sempre fala conosco. Nós é que às vezes nós não paramos para ouvir. Nós temos dificuldade para ouvir. Mas como ovelhas, nós devemos ouvir a voz do bom pastor. Obedecer à voz de Deus nem sempre é fácil. Principalmente quando o Senhor diz algo que nós não queremos. Principalmente quando o Senhor nos diz algo que nós não queremos. Contudo, meus irmãos, é preciso saber que a vontade de Deus é o quê? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a vontade do homem nem sempre é boa. A vontade do homem é imperfeita e por vezes é desagradável, a vontade do homem. E eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Você tem ouvido a voz de Deus? Preste atenção para ouvir a voz do Senhor. Ele fala com você o tempo todo. O tempo todo ele fala com você, ele interage com você. Se você está em sintonia com ele, se você realmente se coloca debaixo da submissão ao senhorio, você vai tornar-se uma pessoa mais sensível à voz dele. Ele fala com você o tempo todo. Então a primeira característica, primeiro aprendizado que nós temos aqui com esta mulher, ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Mãe, você que me ouve, estamos passando dias difíceis. Nós precisamos buscar ao Senhor e aprender a ouvir a voz de Deus,
para que possamos criar bem nossos filhos, para que possamos ser mulheres sábias, para que vocês possam ser mulheres sábias na sua casa, possam ser mulheres sábias para os seus netos, bisnetos. Segunda característica, segundo o aprendizado que temos dentro do texto, no versículo 2. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os da sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Segundo aprendizado, obedecer a Deus. A mulher obedeceu a Deus e ela foi para a terra dos filisteus. O homem de Deus disse, vá para o lugar que você puder. Deu a dica para ela. Percebam que me chamou a atenção isso, sabia? O homem de Deus não disse, vá para a terra dos filisteus. Vá para o lugar que você puder. Saia daqui e vá para o lugar que você puder e fique lá por 7 anos. Aí a mulher foi, ela obedeceu. E ela foi para a terra dos filisteus. Por quê? Com certeza, ela consultou a Deus. Senhor, o teu servo falou isso para mim. Guia-me, Senhor. Teu Espírito me guie para onde o Senhor quer que eu vá. E o Espírito Santo tem prazer em nos abençoar. E Deus levou ela até a terra dos filisteus, que era uma terra vizinha de Israel. E liga-se de passagem, os filisteus nunca foram amigos do povo de Deus. E para ela não deve ter sido nada fácil ficar ali. Não foi fácil para ela, não. Ela chegar com toda a família, ter que pegar um lugar para ficar, provavelmente chegou com alguma propriedade, se ela tinha alguma ovelha, mas quando Deus aponta, Deus paga a conta. Se Deus direcionou, se Deus mostrou, e ela pela fé ela ouviu, e pela fé ela obedeceu, ela foi abençoada no meio de hostilidade, no meio daquilo que não é de Deus. Então, querido, não queira viver num convento, ok? Você está inserido neste mundo para ser luz. Você está inserido neste mundo para ouvir a voz de Deus, para obedecer a Deus. Mas olha o que acontece aqui. Contudo, se foi Deus que mandou, ali era o melhor lugar que ela poderia viver. E assim foi. A palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Isso foi Samuel que disse para Saul. E quantas vezes nós vemos pessoas que estão vivendo uma vida de sofrimento e estão sacrificando-se por não ter obedecido a Deus. Quantas decisões que nós tomamos por não ouvirmos a Deus e não obedecermos a Deus. Porque você pode ouvir. Primeira coisa, tem dificuldade de escutar, mas você pode ouvir. Eu ouvi, mas obedecer eu não quero. Eu não vou obedecer. Eu acho que não vai precisar fazer isso. Hoje Lucimara estava conversando comigo sobre isso. A gente estava trocando uma ideia sobre Abraão e Ló. E ela falou, mas e se Abraão fosse para onde Ló foi? Abraão era um homem de muita fé. Ele abriu mão, olha, daquilo que é autoridade. Ele que tinha que escolher, não Ló. Mas ele chegou para Ló e falou, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló viu todas aquelas campinas, aquela coisa mais linda. Falou, e o outro lado era o deserto, um lugar mais ríspido. Ele falou, não, eu quero ir para lá. Então vá. Porque ele tinha certeza que mesmo no deserto, Deus o faria prosperar e fez. Ele foi mais próspero do que Ló, numa terra mais seca. Mas Deus deu para ele poços, deu riquezas. Deus faz isso conosco, quando nós somos
obedientes. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos confiar no Senhor e fazer o bem. Então não adianta só confiar e continuar fazendo tudo errado. Nós temos que nos submeter, nós temos que obedecer a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, não há o que temer. Quando nós estamos em obediência a Deus, nós não temos que temer nada. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Ele tem cuidado de nós. A obediência é a condição para que Deus tenha liberdade de prover em nossas vidas. Não esqueça disso, meu querido, minha querida que está me ouvindo. Vou repetir esta frase, eu até deixei grifada aqui. A obediência é a condição para que Deus tenha liberdade de prover em nossas vidas. Porque quando você obedece, você está submisso. Então você tem a certeza de que o Senhor só vai te sustentar de fato quando você realmente depender dEle. Senhor, não tem mais jeito, agora não tem mais jeito, o que eu vou fazer? O que poderia ser da vida desta mulher, gente? Ela falou, acabou tudo, estou acabada, estou falida. Talvez o diabo esteja soprando no teu ouvido aí, você está falido, está acabado. Teu relacionamento não tem mais jeito. Mas Deus diz para você nesta noite que se você obedecer, Ele vai te sustentar quando você realmente depender dEle. Então dependa do Senhor para que Ele possa prover para você. Obedeça a Deus e Ele vai te sustentar. Você tem obedecido a Deus? Terceiro aprendizado nesse texto, 2 Reis 8:3. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu para clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Porque herança era uma coisa muito séria. Você deixa a sua casa fechada. Tudo bem? Você fechou a sua casa. Você trancou a sua casa, deixou tudo certinho. Aí quando você vai voltar, tem gente morando dentro da sua casa, usufruindo de tudo aquilo que é seu. Invadiu. É um poceiro. Mas olha o que diz o texto. Ela foi obediente. Ela ouviu, foi obediente. E a terceiro aprendizado, esperar em Deus. Somente quando terminaram os 7 anos, olha aí, é que a mulher voltou para a sua terra. Eu fiquei imaginando isso, sabe? Eu não sei se você já viu pessoas ou se você tem esse costume. Você pega a folhinha e cada dia que passa você põe um X. Você faz isso? Eu não faço isso, mas eu tenho amigos meus que fazem. E tá lá tudo bonitinho, um X bem feitinho, negócio no capricho. Eu tenho para mim que essa mulher deve ter feito isso. Ela deve ter contado exatamente um dia após o outro. Ela contou o tempo direitinho ali. Porque quando nós estamos esperando, parece que o tempo demora a passar, não é verdade? É verdade. Mas no momento certo, Deus ele intervém para agir e nós podemos declarar, conforme diz no Salmo 40, verso 1. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E é assim que Deus faz. Aguardar o tempo de Deus não é fácil, porque nós vivemos num tempo cronometrado. Tudo é marcado, tudo é programado, mas o tempo de Deus não é o cronos humanos. O tempo de Deus é o kairos, o tempo da eternidade. Esperança é ter fé e ficar esperando. Então, quando nós temos fé, nós devemos continuar crendo e esperar até acontecer o milagre de Deus em nossas vidas. Esta mulher,
ela esperou em Deus 7 anos. 7 anos. Então você deve confiar no Senhor e esperar nele. Você tem esperado em Deus? Quero caminhar agora para o último aprendizado neste texto. Segundo Reis 8, 4 e 5. Geazi estava ali batendo um papo com o rei, contando todas as coisas que Eliseu tinha feito. Então Geazi contava ao rei como Eliseu restaurar a vida de um morto, quando ele ressuscitou, né, o filho desta mulher. Quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Ela voltou para a terra, ela foi lá para reclamar, pegou a senha, né? Ela pegou a senha, tem que esperar, não é pegar e já querer ser atendido assim, tem que pegar a senha. Você tem uma audiência, então você vai ter que esperar a sua vez. Mas enquanto você estava ali, ela ouviu a voz de Deus, ela obedeceu a Deus, ela esperou em Deus e ela deixou Deus agir. Essa é a quarta característica, quarto aprendizado. Ela deixou Deus agir. Naquele momento, estava ali uma pessoa que conhecia tudo. Geazi era servo de Eliseu. E ele estava contando ao rei todos os prodígios de Eliseu. E estava contando a história desta mulher. Quando esta mulher, a senha toca: senhora, é a sua vez. Ela está entrando, ele está contando sobre o fato, e ele diz: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Olha que coisa linda, gente. Quando a mulher voltou para a sua terra e viu que suas terras e a sua casa ali estava ocupada, ela foi ao rei para vir reivindicar tudo aquilo de volta, porque era dela, era de direito dela. Ela sabia que poderia ouvir o quê? Um não. É aquilo que eu sempre digo: o não você já tem. Mas ela foi. Ela poderia ter ouvido um não do rei por ter abandonado, na visão do rei, o seu povo. Olha, você saiu da sua casa, saiu da sua propriedade e abandonou a sua terra por 7 anos porque você quis. Mas ela chegou no palácio justamente no momento em que Geazi contava para o rei sobre a ressurreição do seu filho. Nós estamos falando de uma coisa muito séria. Nós estamos falando de algo que está morto, algo que não tem vida. E naquela mulher não tinha mais nada agora de vida. Ela tinha o filho, conseguiu trazer algumas coisas da terra dos filisteus, por onde ela ficou 7 anos, mas ela não tinha agora onde morar. Ela não tinha nada. Estava tudo praticamente acabado para esta mulher. Mas aí chega quando Geazi está contando justamente da ressurreição do único filho que Deus deu para ela. Por isso, o rei atendeu a mulher imediatamente. Ela não precisou nem passar naqueles guichês burocráticos, sabe? Para você chegar para falar com uma pessoa 5 minutos, você leva 35 para passar pelos guichês, não é verdade? Não, ela foi direto para o rei. O rei chegou e falou: vem aqui. A mulher chegou na hora certa e no lugar certo. Você já ouviu falar disso? Já aconteceu na sua vida? Comigo já aconteceu. De eu estar na hora certa e no lugar certo. Coincidência? Não. Quero ensinar uma coisa para você nesta noite. Não existe coincidência.
Para o Filho de Deus não existe coincidência. Vou repetir. Não existe coincidência para o Filho de Deus. Aquele que tem Jesus como Adonai na sua vida, não existe coincidência, existe providência. Então grava bem essa palavra. Coincidência não, providência sim. Então quando acontecer alguma coisa na sua vida, pense como providência divina. Deus está providenciando alguma coisa para você. Deus providencia sempre algo para os seus. Deus estava preparando tudo aquilo para aquela mulher, para engrandecer o quê? O nome dele. Porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Ele manifesta o poder nas nossas vidas, ele manifesta a providência, ele manifesta milagre para que ele seja glorificado entre os homens, seja exaltado entre os homens. Então aprenda uma outra coisa nesta noite. Quando Deus está à nossa frente, tudo dá certo. Quando Deus está à nossa frente, tudo dá certo. E sabe por quê? Porque Romanos 8,14 fala o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, tem alguma coisa para dar errado na nossa vida, irmão? Irmã? Não, não tem. Nada vai dar errado. Porque nós vamos entender que sempre o sim, ou o não, ou o espere, é providência divina para as nossas vidas. Quantas vezes nós tentamos reivindicar os nossos direitos e nós não conseguimos? Não é verdade? Nós precisamos pedir a Deus a direção para não ir ao lugar errado na hora errada. Tem muito crente que faz isso. Ele não pede a direção de Deus, ele não ouve, ou se ele ouve, não obedece, ele não sabe esperar em Deus, ele não deixa Deus agir, ele tem que agir antes. Ele é afobado, ele é ansioso, ele se basta. Ele acha que ele é o cara, ele pode resolver o problema. Se a coisa pegar para valer, aí, orem por mim, me ajuda, Senhor. Aprenda a fazer diferente. Aprenda a fazer como esta mulher, como esta mãe. Aprenda. Deus está nos ensinando nesta noite. Então, olha que coisa, precisamos pedir a Deus a direção para não ir ao lugar errado na hora errada. Se você ama a Deus, você ama a Deus? Se você ama a Deus, creia que Ele está dirigindo a sua vida. Se você ama a Deus, creia que Ele está dirigindo a sua vida. Romanos 8,28, o apóstolo Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É propósito. A palavra aqui não é são chamados segundo a sua coincidência. Não. Risca esta palavra do seu dicionário. É propósito de Deus. É providência de Deus. Nunca tente fazer algo por si mesmo. Ou nunca tente fazer algo por você mesmo que só Deus pode fazer por você. Não queira ocupar o lugar de Deus para fazer as coisas para você. Submeta-se. O segredo da prosperidade não é comprar lencinho, não é tomar água com copo, não. O segredo da prosperidade é submeter-se ao senhorio de Deus. Aprenda isso, meu irmão. Que o Espírito Santo possa abrir a sua mente para que você possa entender esta verdade divina. Isso é uma verdade. Há pessoas que parecem que têm prazer em fazer sacrifícios, em ser enganados. Gostam de ser enganados.
não deixam Deus agir, não sabem esperar em Deus, não obedecem a Deus, não ouvem a voz de Deus, mas ouvem um profeta, e por vezes falso profeta. Então não tente fazer por si mesmo o que só Deus pode fazer por você. Você tem deixado Deus agir em sua vida? Ou você tem resolvido por si mesmo as coisas? Coloque Deus à frente da sua vida e deixe Deus agir por você. Deixe Deus agir. Eu vou caminhar agora para a conclusão deste sermão nesta noite. Receba a provisão de Deus nesta noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Versículo 6 do texto que acabamos de ler, é o último versículo. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Eu penso que foi uma audiência gostosa, um bate-papo, talvez de uma tarde inteira, horas de bate-papo. Então o rei lhe deu um oficial, designou um oficial, dizendo: faze restituir-se tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que ela deixou a terra até agora. Ai, gente. Tem gente que vai nas igrejas, tem gente que vai por aí em busca da prosperidade. Declare isso, declare aquilo. Gente, vida cristã é uma coisa totalmente diferente disso. Olha o que Deus fez na vida desta mulher. A mulher recebeu tudo o que tinha de volta. A casa, suas terras. Mas olha o que Deus fez, porque quando Deus faz algo, quando Deus entra com providência, né? Quando Deus entra com provisão, Deus faz uma coisa que ninguém espera. A mulher recebeu tudo que ela tinha de volta com o lucro dos 7 anos. 7 anos de plantações que não existiram, porque teve fome na terra, seca na terra, durante 7 anos. O rei decretou que ela deveria ter o lucro como se tivesse plantado e colhido em 7 anos de fartura. Nos 7 anos que ela passou na terra dos filisteus. O rei determinou que ela recebesse lucro de tudo no tempo de fome. Isso não mexe com você? Comigo mexe. Isso é impressionante. Isto me impressiona, irmãos. O rei, acredito que esse papo entre ela e todo mundo ali, o pessoal, os oficiais, foi um negócio que demorou. Ele chamou a Receita Federal lá, não é? Chamou o cara do Imposto de Renda, chamou o pessoal lá do INSS, chamou o pessoal todo e falou: olha, manda calcular quanto aquelas terras dariam de lucro em 7 anos. Ela recebeu tudo. Eu tenho para mim que esta mulher, que já era uma mulher que teve abastança, e depois, evidentemente, com a crise, perdeu seu poder aquisitivo e foi baixando, até que Deus falou: olha, antes que ela perca tudo, vai para essa terra, faz isso, faz o que eu estou te mandando fazer. Para mim, essa mulher deve ter ficado muito rica. Deve ter ganhado muito dinheiro. Mas sabe por que ela ganhou esse dinheiro, irmãos? Não foi porque ela comprou lencinho, não. Não foi porque ela fez propósito de Gideão, não. Porque ela foi obediente. Ela ouviu a voz de Deus. Ela obedeceu a Deus. Ela esperou em Deus e deixou Deus agir. Esses milagres acontecem o tempo todo na vida de um filho de Deus.
por todos aqueles que são guiados pelo seu Espírito. Então abra sua mente para entender essa verdade, querido. Porque o que aconteceu na vida desta mulher, acontece na minha vida, acontece na tua. E para de pensar pequeno, para de pensar somente em dinheiro. Porque essa turma só fala em grana. Comece a pensar em paz em toda a sua família. Comece a pensar em saúde. Comece a pensar em abençoar para ser abençoado. Comece a pensar em estar firmado na fé em Jesus. É disso que o texto está falando. É disso que o texto está nos ensinando. Deus tem propósito para a nossa vida. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa as mentiras que estão contando a respeito de tudo que acontece no mundo. Nós estamos passando por uma pandemia e nós estamos ficando bitolados em cima de algo que não é desta maneira, queridos. Peça ao Senhor para que te dê discernimento, para que o Senhor guarde a tua casa e pare de pensar em política e de falar de política, meu querido. Porque isso não vai te levar para o céu, isso não vai te fazer próspero, isso não vai fazer com que a providência divina seja atuante de forma como ela quer ser na sua vida. Para com isso, para de pensar pequeno, para de ser bobo. Eu preciso falar isso para você, porque nós estamos passando por problemas. Cada um aqui, acredito que de nós está passando por quem? Quem não está passando por problemas, seja de saúde, seja de ordem econômica, seja de ordem às vezes familiar, relacionamento. O texto nos ensina a ouvir a voz de Deus. Dobre seus joelhos e fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero ser obediente, eu quero esperar em ti, eu quero que o Senhor haja na minha vida, haja na minha empresa, haja na minha saúde, haja na minha família. E para com tanta bobagem, meu querido. Volte-se para aquilo que é espiritual, para que você possa ter um discernimento. Para que você possa ver aquilo que Deus quer que você veja. Assim como esta mulher, como esta mãe. Se você está dando como perdido o seu filho, não dê como perdido o seu filho, sua filha. Haja como esta mulher agiu. Mas como é bom saber que Deus está conosco. Não importa o que esteja acontecendo, Deus tem um propósito e Deus entra com providência. Mas para receber esta provisão, é preciso ouvir a voz de Deus. É preciso obedecer. É preciso esperar no Senhor. É preciso deixar Deus agir na nossa vida. Você tem dependido de Deus como seu provedor? Eu estou fazendo essa pergunta agora aqui, caminhando para o final. Você tem dependido de Deus como seu provedor? Aprenda a fazer isso. Aprenda a fazer isso. Deixe Deus ser o seu provedor e deixe Deus ser o seu sustentador. Amém? Amém. Que o Espírito Santo possa completar esta palavra nos nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa te ajudar para que você possa entender que a providência divina, ela está à nossa disposição o tempo todo. Não existe verdade coincidência, mas existe providência. E essa providência está à disposição de todos aqueles que se deixam guiar pelo Espírito Santo de Deus. Submeta-se a Deus, mais a Deus do que a você mesmo. Submeta-se àquilo que Deus quer, mais do que você acha ou deixa de achar. Você vai começar a ver coisas de forma diferente. Você vai começar a ouvir de forma diferente. E você vai entender que Deus tem muito mais para te dar. Sempre.
E não se esqueça que Jesus é bom o tempo todo e que o diabo não presta. Então deixe Deus ser o seu provedor e o seu sustentador. Amém. Quinta-feira, pela vontade de Deus, nos encontraremos para falar sobre a igreja que Deus deseja, sobre a família que Deus deseja. Espero contar com você neste culto. Tá ok? Em breve nos encontraremos pessoalmente. Amém. E aqueles que nos acompanham pela internet de longe, agradeço muito a Deus. Várias pessoas têm nos acompanhado de longe. Não fazem parte da Igreja Batista Nova Aliança lá na Vila Guilhermina, não estão em São Paulo, mas estão fazendo parte da nossa igreja. Algumas pessoas serão recebidas assim que voltarmos agora, depois das eleições, serão recebidos como membros da igreja, se assim a igreja aprovar por eleição, por votação, por assembleia, pois a Igreja Batista é uma igreja onde decidimos tudo através da assembleia da igreja. Tá ok? Que Deus te dê uma semana abençoada. Que Deus supra todas as suas necessidades. Que o Espírito Santo promova em você a mudança que precisa ser mudada. Que você possa deixar Deus agir na sua vida. Que você possa esperar em Deus. Se você tem algo aí para resolver, espere em Deus, ore. Obedeça a Deus, ouça a Deus. Que o teu Espírito Santo complete esta palavra, Pai. Que o Senhor abençoe cada vida e que nós possamos aprender do Senhor a cada dia. Dá-nos uma semana de bênçãos debaixo dos teus cuidados. Em nome de Jesus. Que o teu amor de Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho, que a comunhão e a instrução do Espírito Santo repousem sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Fiquem na paz de Cristo. Que Deus abençoe a todos.